Então vamos falar mais um pouquinho de ecossistema, que é fundamental para entender as condições que o nosso planeta tem para existência de vida. Então, cada ecossistema ele é formado por várias populações de espécies diferentes, o que constitui assim uma comunidade, né? Cada ser vivo possui aí várias populações de indivíduos e o conjunto dessas populações forma uma comunidade. O conjunto dessas populações presentes nesses ecossistemas vão formar essa comunidade. Por exemplo, população de aves, né, que existe ali no ecossistema, vamos dizer ali na floresta amazônica, tem a presença tem população de aves, de macacos, de jacarés, de onças, e juntos essas populações elas formam uma comunidade. E essas populações elas podem ou não interagir entre si, ou depender uma da outra para sobreviver, né? No caso, a onça pintada ela vai depender de algumas espécies de animais que ela é o predador, né? Que vai depender dessas espécies para poder se alimentar. Então, algumas espécies podem ou não depender uma da outra para sobrevivência. E nós temos aqui alguns exemplos de ecossistema. Nós temos floresta amazônica, que tudo aqui que eu coloquei entre parênteses é o que faz parte desse ecossistema. Não é só plantas e animais, mas também o clima, o tipo de solo, os rios, a temperatura. Tudo isso forma um ecossistema. Nós temos também outros tipos, rios e lagos também são outros tipos de ecossistemas. Então, nós podemos dividir os ecossistemas em dois componentes básicos. Nós temos os bióticos e os abióticos, como eu falei para vocês. Ecossistemas, o que nós temos nos ecossistemas não são apenas a vida animal e a vida vegetal. Nós temos também outros fatores que não são seres vivos. Nós vamos ver aqui, que são os componentes bióticos e abióticos. Os bióticos de um ecossistema são os seres vivos, como as plantas, animais e micro-organismos. São aqueles que possuem vida, são aqueles seres que apresentam vida. E os componentes abióticos são aqueles fatores não vivos, como luz, temperatura, os nutrientes, solo e água. Então, abióticos são todos aqueles fatores não vivos, que não possuem vida. Além desses que eu coloquei aí, tem também a chuva, a neve, o vento, né? Então, tudo isso faz parte do ecossistema. Então, esses fatores bióticos e abióticos são os componentes básicos de um ecossistema. Então, além disso, também os ecossistemas eles são divididos em dois grupos. Nós temos os ecossistemas aquáticos e os terrestres. Os terrestres nós temos florestas, deserto, campos e savanas. Os ecossistemas aquáticos, nós temos rios, mares, oceanos e lagos. Esses ecossistemas terrestres estão presentes em todos os seres vivos que habitam esses ambientes aí, floresta, deserto, campos e savanas, e que estão presentes, né, na crosta terrestre. E os ecossistemas aquáticos são aqueles seres vivos que estão presentes na hidrosfera. Lembra daquela imagem lá que forma a biosfera, que está dividido lá em vários componentes, que tem atmosfera, hidrosfera e crosta terrestre. Então, todos os seres vivos que habitam no ecossistema terrestre são aqueles que estão presentes na crosta terrestre. E os ecossistemas aquáticos são aqueles que estão inseridos dentro da hidrosfera, que são os rios, mares, oceanos e lagos. E aqui eu coloquei para vocês os principais ecossistemas que tem no nosso território brasileiro. Nós temos a Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Além destes, nós temos também outros ecossistemas dentro do nosso território brasileiro. Nós temos os manguezais, nós temos mata de cocais, temos floresta de araucárias e tantos outros ecossistemas presentes. Mas os principais ecossistemas são esses aí que eu coloquei para vocês. Logo abaixo eu coloquei aí o endereço, né, de um site onde vocês podem fazer a busca e vocês vão anotar no caderno de vocês as principais características de cada um desses ecossistemas. Tá aí o endereço, tá? Aí logo abaixo, a descrição do endereço, vocês vão acessar e vão colocar no caderno de vocês as características principais da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, né? E quando nós retornarmos às atividades normais, eu vou querer receber esse material, tá certo? Então, vamos continuar.
Então, para que a vida ocorra, é preciso a interação entre os seres vivos e os recursos do ambiente. Se não houvesse interação entre os seres vivos e os recursos do ambiente, não existe a possibilidade de vida. Então, o ambiente ele precisa oferecer os recursos necessários para os seres vivos, para que possa ter essa interação e ter condições de vida no ambiente. Então, há também outras condições que são exigidas para que a existência da vida permaneça na Terra, como a distância do Sol, da Terra em relação ao Sol e os movimentos do planeta, né? A distância do Sol mantém a temperatura da Terra ideal para a nossa sobrevivência. E a movimentação do planeta Terra influencia alguns fatores, como dia e noite, estações do ano, as marés. Então, tudo isso é fundamental também para a existência de vida no nosso planeta. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa distância da Terra com relação ao Sol, o que é que nos influencia, né? O Sol é a estrela mais próxima da Terra e tanto a luz quanto o calor proveniente dele são indispensáveis para a existência da vida. Se não houvesse a luz do Sol, então seria impossível a presença da vida devido a temperaturas extremamente baixas que nós iríamos sofrer. Então, os planetas mais próximos do Sol têm temperaturas médias mais altas, enquanto os mais afastados apresentam temperaturas mais baixas. A distância que separa o planeta Terra do Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros e a temperatura média é de 15 graus Celsius. Essa distância aí é a distância ideal para que ocorra a vida no nosso planeta, né? E essa distância faz com que também nós temos uma temperatura ideal para a sobrevivência da nossa espécie e de todos os seres vivos. Então, dois motivos que é fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra é a distância, possibilita a Terra que temos uma temperatura a menos e favorável à vida, que é a temperatura de 15 graus Celsius. E essa distância permite que exista grande volume de água no estado líquido na Terra, né? Que é fundamental para a vida, né? Se existisse água apenas no estado sólido, seria bem difícil, né, a existência de vida no nosso planeta. Por isso que é fundamental essa distância da Terra ao Sol, que nos possibilita a temperatura favorável à vida e a presença de água no estado líquido. Então, nós vamos entender agora também um pouquinho sobre os movimentos do planeta Terra, né? Apesar de a Terra estar parada no espaço, como eu já falei, ela, assim como a Lua e outros corpos celestes, está sempre em movimento, apesar de não percebermos, mas a Terra ela está sempre em movimento. E algo possível de ser percebido, por exemplo, são as diferenças de horários no Brasil e em outros países. E a sucessão de dias e noites e as estações do ano. São algo bem fácil de percebermos com essa movimentação da Terra. Nós temos o dia e nós temos a noite. E nós temos também horários diferenciados. No Brasil mesmo, nós temos algumas regiões que têm horário diferenciado do que é o horário que nós temos, né? Nós seguimos o horário de Brasília. Já o estado do Amazônia, Rondônia, por exemplo, eles apresentam 1 hora a menos com relação ao horário de Brasília. E lá no Acre já são 2 horas a menos com relação ao horário de Brasília. Então, essa movimentação do planeta Terra também influencia aí essas diferenças de horário. E também, além também das estações do ano, né? Nós temos 4 estações do ano que são influenciadas também por esse movimento aí do planeta Terra. Então, esses eventos, eles são explicados a partir de 2 principais movimentos realizados pela Terra, como eu já falei lá no início, que é o movimento de rotação e de translação. Hoje nós vamos nos ater ao movimento de rotação. Os dias e as noites, elas existem por consequência do movimento que a Terra realiza, que é denominado rotação. Então, esse movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, então a Terra ela gira em torno de si mesma, é o movimento chamado rotação. Então, devido ao formato geóide da Terra, né,
Vocês estão lembrados, lá no início do capítulo nós falamos, e tinha até uma questão na prova também, né? Sobre o formato da Terra, que é esse formato geóide, que é a Terra, o modelo de forma do planeta Terra, onde possui aí, ela é arredondada com achatamento nos polos, né? Então ela não é completamente redonda, né? Mas ela possui esse achatamento nos polos, nas suas extremidades, norte e sul. Então, e esse formato geóide da Terra, a iluminação do Sol ocorre sobre uma das suas regiões em cada momento, né? Nós temos uma região que recebe iluminação durante o dia e outra região que vai receber, não vai receber essa iluminação e será à noite. Então, à medida que o planeta realiza o movimento de rotação, nós temos dia e noite. Então, nós sabemos que no Brasil é dia, né? E lá no Japão já é noite. Então, devido a esse movimento que a Terra possui, esse movimento de rotação. E quanto tempo dura esse movimento? Esse movimento de rotação, esse giro que a Terra dá em torno de si mesma, dura apenas 24 horas. Então, é um dia, dura 24 horas. Então, nós temos aí a imagem que tem no livro de vocês, onde nós temos dia e noite, né? Nós temos essa parte aí virada para o Sol, onde temos o dia, e a parte onde não está recebendo a iluminação do Sol é a noite. É um fato bem interessante que a Terra ela tem uma leve inclinação. Uma leve inclinação, ela não é totalmente ereta, mas ela possui uma leve inclinação. Então, os movimentos da Terra. Nós temos a rotação aí, continuando. Se não houvesse o movimento de rotação, um dos lados da Terra seria muito quente e o outro lado frio demais. Então, com as temperaturas extremas em cada lado. Então, com isso, não haveria condições também para o desenvolvimento de formas de vida que a Terra necessita.